Não é? Agora tem que ter um Exatamente. Bora lá então? Em silêncio, já para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre iluminismo. Vocês lembram o que foi o iluminismo? Não. Como não? Não, o humanismo foi antes. O humanismo foi no início da modernidade, século XV, XVI. O iluminismo foi no século XVIII. Foi um movimento cultural do século XVIII. Defendia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz de quê? Não, a luz de Deus era na Idade Média que eles criticavam. Eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, Idade da escuridão, porque na Idade Média as pessoas se deixavam guiar pela religião, pela fé, pelo teocentrismo, por Deus. Então, para eles, a religião é trevas, é escuridão. Somente a luz da razão pode conduzir a humanidade à liberdade, ao progresso. Somente a luz da razão, da ciência, da tecnologia pode resolver os problemas para o limite. A religião não. A religião nos conduz à escravidão, à servidão, ao atraso. A religião nos conduz a todo tipo de problema, principalmente guerras. Na Idade Média teve uma guerra muito famosa entre cristãos e muçulmanos, as famosas cruzadas. Não é? Agora sim, né? Agora é entre Israel e Palestina, que tem raízes religiosas também. Porque ambos os povos reivindicam aquela terra. Israel disse que aquela terra havia sido prometida para Abraão, lá no Antigo Testamento. E o povo palestino diz que aquela terra também é herança deles. Eles acreditam, os povos árabes, que são também descendentes de Abraão. Abraão teve filho com a escrava, Agar, Ismael, eles seriam os árabes descendentes também de Abraão. Portanto, também deveriam ter descendentes. E até porque os árabes moraram ali mais tempo recentemente. Pelo menos desde o século VII ou VIII, aquela região é dominada pelos árabes muçulmanos. E depois o Império Turco Otomano, que era o Império Muçulmano, também dominou aquela região do século XIII até o século XX, quando ele foi dissolvido o Império Turco Otomano depois da Primeira Guerra Mundial. Aí lá foi dominado pela Inglaterra, pelo Império Britânico, e depois a ONU criou o Estado de Israel e levou os judeus do mundo inteiro para lá. Judeus que nem eram de sangue judeus, geneticamente judeus, porque não eram semitas geneticamente, segundo estudos. Os judeus são os israelenses que hoje lá estão. Eles têm muito maior ascendência no Cáucaso, que é uma região da Europa, do povo branco, que é lá, do que propriamente do povo semita, que é o povo da região do Oriente Médio. Então aí a briga. Uns dizem que aquela terra é deles, outros dizem que é deles. Então a coisa dá um B.O. violento. Estamos tendo muitos problemas por conta disso, por conta dessa terra que é a Terra Santa para três religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. O judaísmo é a terra prometida, Canaã, que Deus havia prometido para Abraão. O cristianismo, porque é a terra onde Jesus andou, onde ele morreu e ressuscitou. E o islamismo é a terra onde Maomé teria sido levado para o céu. Maomé não morreu, teria sido levado para o céu por Alá, que é o Deus dos islâmicos. Então, para o iluminismo, a religião, a fé é trevas. Só a razão pode resolver os problemas humanos. A religião só cria B.O. para a humanidade. Então, isso foi o iluminismo. O que foi o antigo regime? O iluminismo ele vai ser contra justamente o antigo regime. O antigo regime foi o absolutismo, o início da modernidade. Thomas Hobbes foi nessa época, não foi? Sim, Thomas Hobbes é o século XVI, XVII, né?
Mas ele fez parte desse período. Sim. Período um pouco antes do iluminismo, né, o Hobbes. Então, o absolutismo defendia o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis, do Estado. Né? No antigo regime, nós tínhamos uma sociedade estamental, no topo da pirâmide do clero, na Idade Média. Depois há uma transição, a nobreza toma o topo da pirâmide do clero, no início da modernidade, mas continua nobreza e clero tendo privilégios e regalias. Na base da pirâmide tinham camponeses, burgueses e artesãos. Os camponeses moravam no campo, nas terras dos senhores feudais, trabalhavam de 4 a 5 dias na terra dos senhores feudais e de 3 a 2 dias nas terras comunais que eles tinham, que os senhores concediam para eles, para que eles pudessem plantar e criar animais para a sua subsistência. Os burgueses viviam do comércio, primeiro com o Oriente, iam nas Índias orientais buscarem as especiarias, e os artesãos viviam do seu artesanato, a sua oficina, fazendo as suas mercadorias, calçados, vestimentas, ferramentas, armas. Então são as 3 classes da base da pirâmide de uma sociedade estamental, dividida em estamentos, em estágios. O primeiro estágio era o segundo, a nobreza, o terceiro estágio, camponeses, burgueses e artesãos. Aqui nós tínhamos um sistema feudal, feudalismo, uma economia de subsistência. A maior parte da população morava no campo. E com uma economia baseada na servidão. O terceiro estágio servia uns entre os dois, introduzia toda a riqueza, sustentava os privilégios e regalias do clero e da nobreza. Esse é o antigo regime que era criticado pelo iluminismo. O que foi a Revolução Industrial? Uma revolução aconteceu no século XVIII, na Inglaterra, e a grande novidade que ela trouxe foi a introdução da máquina no processo produtivo, a maquinofatura. A maquinofatura permitiu um aumento exponencial na produtividade. Então, o artesanato produzia bem pouco, o artesão tinha muito pouca capacidade produtiva. Depois, com a manufatura, com a divisão do processo produtivo, já houve um aumento. Com a maquinofatura, com a Revolução Industrial, a produtividade aumentou de forma exponencial. A Inglaterra, pioneira na Revolução Industrial, se tornou uma potência mundial no século XVIII e XIX, principalmente, onde a Inglaterra, junto com a França, dominava 2/3 do planeta, praticamente. Como ficou conhecido o século XVIII? O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Que luzes são essas? As luzes da razão. Somente as luzes da razão podem nos conduzir à liberdade, ao progresso. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. Quais foram os valores do iluminismo? O iluminismo criou valores, ou defendeu valores que eram opostos ao antigo regime. Eles defendiam as liberdades. Quais liberdades? A primeira delas, liberdade de expressão. Não existia no antigo regime liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse a igreja, você podia parar na fogueira. Se você falasse algo que desagradasse os reis, o rei podia mandar te matar, te decapitar, podia mandar te prender, tomar os seus bens. Então não tinha liberdade de expressão. Liberdade também de religião não existia. Você tinha que seguir a religião do rei, a religião oficial do estado onde você habitava. Se fosse católico, você tinha que ser católico. Se fosse protestante, luterano, calvinista, você tinha que ser dessas religiões. Senão você era perseguido, morto, preso, tinha seus bens apreendidos. Não havia liberdade política. Você não podia escolher seus governantes. Os governantes, eles governavam de forma hereditária. Tinha as dinastias, as famílias reais, as coroas.
e o povo não tinha poder algum de decisão. Então não havia liberdade política, não havia também liberdade econômica, que é o liberalismo do Adam Smith, né? Havia grande intervenção do Estado na economia e você não podia comercializar com quem os reis não autorizassem. Então você precisava da bênção do rei ou da igreja para poder comercializar, seja com quem fosse. Sim, aí já começa com o John Locke, o liberalismo, depois o Adam Smith vai complementar, defendendo a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia, e aí como é que tem que funcionar a economia segundo Adam Smith? Segundo as leis do mercado, a lei da oferta e da procura. Porque segundo ele existe uma mão invisível do mercado que equilibra todas as coisas. Não é por caridade que um padeiro levanta de madrugada para fazer o pão. Ele não faz isso pensando no próximo. A balança direta é do mercantilismo. Oi? A balança comercial é do mercantilismo, que era de absolutismo, né? Havia um controle ali. Então ele controlava a balança comercial para poder ficar favorável. Então tinha uma intervenção do Estado na economia para não deixar ela funcionar livremente, para que assim os estados tivessem superávit, ou seja, exportassem mais do que importavam. Então temos aí as liberdades defendidas. Outro valor defendido pelos iluministas era a igualdade. Igualdade jurídica. O que significa isso? A igualdade de todos perante a lei. Não existia igualdade jurídica no antigo regime. Clero e nobreza tinham leis especiais. Eles estavam acima da lei, eles tinham privilégios e regalias. Não havia tolerância com a diferença. Pensar diferente, professar religião diferente era motivo de perseguição. Então eles defendiam a tolerância, a convivência fraterna, fraternidade. Depois, inclusive, isso vai virar os ideais da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Por último, a propriedade privada, que também não existia no antigo regime. A propriedade ali tinha as terras comunais, onde habitavam o terceiro estado, em especial os camponeses. Essas terras comunais, onde o camponês podia garantir a sua subsistência. E as terras pertenciam aos senhores feudais, mas não era propriedade privada de comercializar. O senhor feudal era o dono, mas ele não podia comprar e vender essas terras. Essas terras eram concedidas. Na Idade Média, através de rituais de suzerania e vassalagem, onde o vassalo jurava lealdade, ele recebia terras, ele virava senhor feudal, mas dependia uma fidelidade e lealdade ao senhor feudal que concedeu a terra para ele. O senhor feudal, quando morria, a família herdava, ele não podia vender. O camponês, ele pertencia à terra, não existia esse negócio de vender a terra. O camponês estava ligado à terra ali. Era um regime de servidão muito diferente dessa concepção moderna de propriedade privada, onde você pode comprar, onde você pode vender, onde quando você morre, você pode deixar como testamento sua terra para outras pessoas, inclusive nem era sua família. Não havia essa concepção. Então esses são os valores do iluminismo: liberdade, igualdade, tolerância, propriedade privada. Que classe social se beneficiou com o iluminismo, com essas ideias, com esses valores? A burguesia. Em que ambiente essa filosofia se popularizou? A filosofia, na Idade Média, no mundo antigo, a Idade Média era restrita às universidades. Na Idade Média, no mundo antigo, ela estava restrita às escolas filosóficas. Tinha a Academia de Platão, tinha o Liceu de Aristóteles. Cada escola filosófica tinha ali o seu ambiente de reunião. Com o iluminismo, a filosofia ela se populariza, ela sai das universidades, sai das escolas e agora ela ganha as ruas e os salões. Ela passa a ser discutida nas ruas, por pessoas comuns, e nos salões pelos filósofos, onde eles se reuniam para ler e discutir obras filosóficas.
Então ela se populariza e ganha esses ambientes. O que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo foi um movimento iluminista do século XVIII que criou as primeiras enciclopédias. O que são enciclopédias? Você sabe o que é enciclopédia? É uma obra que tenta reunir todos os conhecimentos, né? Jean-Léon d'Alembert, junto com Denis Diderot, foram os fundadores do enciclopedismo. Escreveram as primeiras bibliotecas. Eles reuniram os homens mais geniais do século XVIII na Europa, para cada um deles escrever um verbete sobre o assunto, onde eles eram especialistas. E a enciclopédia tentou reunir todos os conhecimentos científicos já produzidos pela humanidade até o século XVIII. D'Alembert, uma obra que busca reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade até aquela data, né? D'Alembert e Diderot, quem liderou a criação do enciclopedismo. Explica o ceticismo e o materialismo ateu de Denis Diderot. Denis Diderot era um cético. O que significa isso? Ceticismo vem do grego skepsis, quer dizer dúvida, investigação. Então, para ele, nós devemos duvidar de tudo e buscar sempre investigar, não acreditar em nada em ninguém, investigar por você mesmo o conhecimento, porque as pessoas podem nos enganar. Ele era um materialista, portanto, para ele tudo se resume à matéria, não existe nada além da matéria. Ele era um ateu, para ele Deus não existe, existe. Por que Deus não existe? Porque não existe nada além da matéria. Deus é um ser espiritual, não existe nada além disso aqui. Ele até dizia o seguinte: ele escreveu, eu não consigo imaginar quando eu morrer, eu sem ter olhos, como que eu vou ver depois que eu morrer? Eu sem ter ouvidos depois que eu morrer, como é que eu vou ouvir? Eu depois que eu morrer sem ter boca, como é que eu vou falar? Eu depois que eu morrer sem ter cérebro, como é que eu vou pensar? Eu depois que eu morrer sem ter coração, como é que eu vou sentir? Como é que eu vou ter emoção? Eu não consigo imaginar isso, dizia ele. E por isso, para mim, enquanto não me provarem que existe algo além da matéria, para mim não existe. Por isso ele era um materialista ateu. Como que a gente vai pensar? Como é que a alma tem olho, tem ouvido? Como é que esse olho e ouvido da alma? A alma tem cérebro? A alma tem coração? Como é que funciona isso? Eu não sei. Então, se não dá para saber, para mim não existe. Isso não passa de uma ilusão, dizia Denis Diderot. Por isso, se Deus não existe, o que existe é a matéria. E a gente tem que duvidar de tudo, porque muita gente está querendo nos enganar. Diferencie o estado natural segundo Hobbes, Locke e Rousseau. O que é o estado natural? É o estado de natureza, o estado que a gente vivia antes de viver em sociedade. Para o Hobbes, o estado natural é o estado de guerra, de todos contra todos. Por quê? Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau por natureza, egoísta, violento. Nós somos a nossa própria maldição. O Locke vai dizer que o homem, no estado de natureza, não é mau, nem bom. O homem será aquilo que a educação fizer dele. Então, ele será bom ou mau de acordo com a educação que ele receber. O estado de natureza é um estado de insegurança. Por quê? Não dá para saber se a pessoa teve uma boa ou uma má educação. Então eu estou inseguro. A qualquer momento alguém pode me matar. A qualquer momento alguém pode me roubar. A qualquer momento alguém pode me escravizar.
Então eu não tenho segurança alguma no estado de natureza. Rousseau vai dizer que o homem no estado de natureza, ele vive no estado de bondade natural. O homem é bom por natureza, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. A criança não tem maldade, a criança é boa por natureza. A sociedade se corrompe a criança. No estado de natureza, o homem vivia em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Porque o homem, ele vivia do amor de si, que buscava a autopreservação e da piedade, a compaixão pelo próximo, pelo outro, né? A empatia. Mas só que teve um momento que o homem se corrompeu. O homem se corrompe quando surge a primeira desigualdade. A primeira desigualdade surge com o quê? Segundo Rousseau, a primeira desigualdade surge com a criação da propriedade privada. Aqui está a raiz de todos os males sociais, segundo Rousseau. Com a criação da propriedade privada, o homem perde a sua bondade, se torna egoísta. A sua piedade, compaixão e empatia dá lugar ao egoísmo, e agora ele não está nem mais para os outros. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros homens que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. Ali nasce a desigualdade, a primeira desigualdade entre os homens, junto com a propriedade privada, e junto com ela a corrupção, a violência e todos os males. Porque quem tem, quer ter cada vez mais. Quem não ter, ou quem não tem, faz de tudo para ter e se corrompe. Quem tem, faz de tudo para ter cada vez mais e se corrompe para ter cada vez mais. Então aí nasce a corrupção, a violência e todos os males sociais, segundo Jean-Jacques Rousseau, a criação da propriedade privada. Então ela é a maldição, ela que nos tornou escravos, ela que tirou a nossa bondade natural e fez de nós seres egoístas que só pensam em si e estão se fudendo dos outros. E então cada um deles vai elaborar uma teoria para resolver esse BO inicial. O Hobbes vai dizer que para acabar com o estado de guerra de todos os estado de natureza, os homens em determinado momento se reuniram, fizeram um pacto, fizeram um contrato social, criaram a sociedade civil e o Estado. E aí eles renunciaram ao direito natural de fazer justiça com as próprias mãos, e entregaram esse direito nas mãos do Estado. Deu para o Estado poderes absolutos. Aí vem o absolutismo, né? Poder absoluto concentrado nas mãos do Estado. O Estado agora tem o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Então, por que os seres humanos renunciaram ao seu direito de fazer justiça com as próprias mãos? Para ter o mínimo de paz e segurança. Então, o Estado, para garantir o mínimo de paz e segurança, o que ele faz? Ele tem um poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Se você representa uma ameaça para o Estado, para a sociedade, o Estado pode te matar. E você faz isso, né? Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te prender. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar os seus bens. Então o poder está com o Estado. Você renunciou os seus direitos, se tornou um súdito do Estado. Locke vai defender o liberalismo. Para o Locke, os indivíduos viviam num estado de insegurança, e para ter o mínimo de segurança, eles fizessem, fizeram um pacto, um contrato social, criaram a sociedade civil e o Estado. Mas só que o Estado de Locke é diferente. O Estado não tem poder absoluto. Na verdade, o Estado existe no Locke para garantir 3 direitos naturais básicos: vida, liberdade e propriedade. Por quê? Porque todo mundo que nasce tem direito de viver. E o Estado tem que garantir a nossa vida e a nossa segurança. Todo mundo que nasce, nasce livre, ninguém nasce escravo. E o Estado tem que proteger a nossa liberdade. Todo mundo que nasce, cresce, se desenvolve, começa a trabalhar e conquistar as coisas com o suor do seu trabalho, tem direito de usufruir da propriedade daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então o Estado tem que garantir que ninguém vai me roubar. Ninguém vai tirar aquilo que eu conquistei com o meu suor. Então, esse é o liberalismo do John Locke, né?
Ele defendia o parlamentarismo. O poder não está nas mãos do Estado, o poder está nas mãos do povo. O povo elege os seus representantes. E se esses representantes não atenderem aos interesses do povo, o povo pode tirar esses representantes do poder. Com Hobbes não podia. Não podia destituir o Estado e quem estava no poder. Para Locke pode, porque o poder é do povo. Mas só que o povo exerce esse poder através de representantes. O Rousseau vai dizer o seguinte: o homem era bom, se corrompeu por causa da propriedade privada, por causa da desigualdade. Agora o homem é egoísta. E agora cada um só representa ou só pensa nos seus próprios interesses. Então, para dar certo, é preciso fazer um novo contrato social. Esse novo contrato social agora vai ser fundamentado na vontade geral. O que é a vontade geral? Os interesses que nós temos em comum. Cada indivíduo é único e exclusivo representando o seu próprio interesse. Não funciona a democracia representativa. Representante não representa ninguém. Quando você está na próxima aula a gente continua. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Você vai olhar também?